Olá, tudo bem com você? Como é que está indo essa leitura bíblica acompanhada? Você tem feito? Você terminou junto comigo o livro de Gálatas? Pois é, foi uma jornada intensa, muita coisa. E te digo um detalhe muito importante. Sabe o que é mais legal disso tudo? É que em momento nenhum eu usei um livro de teologia, em momento nenhum eu usei uma Bíblia de estudo, em momento nenhum eu usei qualquer comentário, enfim, qualquer coisa do tipo. Foi tão somente um. Eu, eu tenho umas expressões nordestinas que são muito boas, né? Minha ascendência nordestina não me deixa perder isso. Foi simplesmente um cavucar ali, foi um cavar no texto bíblico que, que você pode aprender a fazer. Você pode, com exercício, com prática, com dedicação, com empenho, você pode sim conseguir fazer. Ok? Bom, hoje a gente vai começar o livro de Efésios. E no dia 7/1, 7 de janeiro, nós estamos aqui no livro de Efésios e nós vamos entrar no capítulo 1 desse livro aqui agora, ok? Antes disso, caso você ainda, olha só, tem gente que ainda não está no nosso Telegram para receber todas as informações, para receber todas as dúvidas dos alunos e as respostas aqui do professor, para receber ali os comentários de alguns alunos que são os mais que são mais pertinentes ali, né? Eu não coloco todos porque senão, nossa, eu ia encher de mensagem ali, mas justamente para aquele canal ser um canal assim bem focado, eu seleciono uma ou outra mensagem, as mais importantes e pertinentes, e mando ali justamente para compartilhar com os irmãos, ok? Senão ficaria aquela coisa, né, de toda hora uma mensagem, toda hora uma mensagem, toda hora uma mensagem. Nossa, confesso que até eu acho chato esse tipo de grupo, de canal, certo? Bom, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal do Telegram, olha, se inscreve aqui embaixo, tem um link do canal do Telegram. Se você está no Instagram assistindo, se inscreve lá no link da bio, ok? Vamos lá então, eu separei aqui todas as versões do texto bíblico, todas as 6, perdão, né? Não todas as 6 que a gente está sempre trabalhando, ok? E hoje eu fiz as minhas observações aqui na Almeida do século XXI. Estão aqui todas as minhas observações. Olha lá. Hoje tem muita coisa para a gente falar e é por isso que eu vou já direto ao assunto, ok? Então vamos lá. O primeiro destaque que eu quero dar aqui é um destaque aos verbos. Deixa eu colocar aqui embaixo. Enter. Vamos aumentar essa letra aqui. Vamos colocar em maiúsculo e são os verbos, ok? Eu quero que você note o seguinte: todos os verbos que eu vou citar aqui estão no. Vamos ver se alguém adivinha antes de eu falar. Eu vou pegar todos os verbos aqui. Ó. Nos abençoou, nos elegeu, nos predestinou. Separei todos eles aqui em verde. Fomos feitos herança, predestinados, fostes selados. Acho que são só esses. Sujeitou. O sujeitou aqui também é importante. Ok. Deixa eu ver. Esses são os verbos mais importantes. Gente, foi tanta anotação que eu tive que ir fazendo durante as leituras que eu ficava assim, eu reli cada versículo assim umas 5 vezes e eu fiquei, puxa, eu ainda acho que eu tô esquecendo de alguma coisa, eu acho que tá passando coisa desapercebido, mas enfim. Perdão. Vamos lá. Deixa eu. Opa! Não. Cadê? Soltou os verbos aqui. Deixa eu selecionar aqui de novo, não tem problema. Nos elegeu, nos predestinou. É bom que você vê de novo aqui comigo. Fomos feitos herança, predestinados, fostes selados.
E por fim aqui o sujeitor. Ok? Ctrl C, agora sim. Isso, ótimo. Deixa eu pintar aqui esse todo de verde, porque lá também tem uma outra observação. Então veja aqui todos os verbos que nós temos nesse texto. Não todos os verbos do texto, tá? Mas alguns verbos principais aqui do texto que eu separei. E eu quero que você note uma coisa. Deixa eu ver aqui, 7 verbos aqui. Eu separei no texto. Veja em que tempo esse verbo está, esses verbos estão. Em que tempo? Passado, presente ou futuro? Ah, sim. Esses verbos estão no passado. Olha que interessante. Esses verbos estão no passado. O que isso me diz sobre o fato desses verbos estarem no passado? Quer dizer que tudo... Opa, deixa eu colocar aqui em maiúsculo. Opa, deixa eu aumentar aqui. Tudo isso já aconteceu. Se está no passado, é exatamente porque tudo isso já aconteceu. E é muito interessante olhar com essa perspectiva. E eu vou falar já sobre isso. Deixa eu fazer mais algumas observações aqui para você. A próxima observação que eu quero fazer é daquilo que está em cinza. Que são, deixa eu colocar lá embaixo primeiro, né? Que são as bênçãos que o cristão recebe. As bênçãos que o cristão recebe. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, sermos filhos adotivos, para o louvor da glória da sua graça. Nele temos a redenção, que conhecêssemos o mistério da sua vontade. Fomos feitos herança, com o Espírito Santo da promessa, a garantia da nossa herança. Vos deu espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, as riquezas da glória da sua herança nos santos. E é isso. Isso mesmo. Muito bem. Já separei aqui no Ctrl C, agora um Ctrl V aqui. Isso, olha que bom. Olha que demais, deixa eu selecionar aqui, colocar uma. Isso, muito bem. Olha aqui então, 12 bênçãos que nós recebemos como cristãos. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais, sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, sermos filhos adotivos, viver para o louvor da glória da sua graça, redenção, conhecer o mistério da sua vontade, somos feitos herança, temos o espírito da promessa, temos a garantia da nossa herança, né, o próprio Espírito Santo, recebemos o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, temos os nossos corações, né, os olhos dos nossos corações iluminados e recebemos as riquezas da glória da sua herança nos santos, ok? Bom, uma coisa que é interessantíssima da gente reparar aqui, isso aqui é um tema, perdão, isso aqui é um tema bíblico ou é uma percepção da vida do cristão que é assunto avançadíssimo em teologia, mas que eu vou falar aqui de uma forma super simples e que eu tenho convicção de que você vai entender o que eu quero te dizer aqui. E é o seguinte, é uma dinâmica que se chama, é a dinâmica do já e ainda não. Dinâmica do já e ainda não. O que você quer dizer com isso, Rads? Dinâmica do já e ainda não. Olha só, várias destas bênçãos aqui, como a gente falou aqui, tudo isso aqui está no passado, ok? E todas estas bênçãos aqui é como se nós já
tivéssemos recebido tudo isso. E nós temos o direito a todas estas bênçãos, e de fato, em uma perspectiva eterna, nós já recebemos isso. Ok? A perspectiva eterna. Então, o já é uma perspectiva eterna. E o ainda não é uma perspectiva terrena ou temporal. Ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, de certa forma, já recebemos tudo isso. Mas pode ser que alguma dessas coisas, algumas, tá? Outras nós já recebemos mesmo, isso já é feito, isso já acontece, enfim. Agora, pode ser que algumas destas coisas ainda não tenham acontecido na linha do tempo. Por exemplo, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Por exemplo, um pleno conhecimento de Deus a gente ainda não tem, mas a gente já tem o Espírito Santo, né, que nos dá a sabedoria e que nos dá a revelação. Então, isso aqui já aconteceu na perspectiva eterna, porém, na perspectiva terrena, a gente ainda não tem esse pleno conhecimento dele. Ok? Olha, fomos feitos herança. Isso já aconteceu, nós já somos herdeiros, ok? Porém, de certa forma, na perspectiva terrena, a gente ainda não herdou, a gente ainda não foi, entre aspas, herdado por Deus, por Cristo, ainda na sua totalidade, porque o plano ainda vai terminar de se cumprir, ok? As riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha só. Ou iluminados os olhos dos vossos corações. Nossos olhos do coração já foram iluminados, nosso coração já foi iluminado. Sim, sem dúvida alguma. Mas em alguns aspectos ainda não. Ou seja, esta obra ainda está sendo completada. Nele temos a redenção. É óbvio que nós já fomos redimidos por Deus. É óbvio que nós já recebemos a redenção. Já recebemos. Já recebemos. Porém, olha só, esta redenção ainda não está completa. Ela vai se completar no dia da vinda de Cristo, no dia da volta de Cristo, no dia de Cristo, quando o nosso corpo, inclusive, será completamente redimido. Ok? Então, essa dinâmica do já e ainda não acontece e muito. E por não entender isso aqui, muitas pessoas falam algumas besteiras aí no texto bíblico. Falam, você tem o direito a isso, você é aquilo e tal. Mas não é isso que o texto bíblico nos demonstra quando a gente olha todo o texto bíblico. Ok? E quando a gente observa a prática da nossa vida. Certo? Então, essa dinâmica do já e ainda não, a gente precisa sempre ter na mente aí, ok? Vamos lá. Eu quero trazer aqui também algumas expressões repetidas e que dão um tom todo especial no texto. A primeira expressão repetida que eu quero trazer aqui pra gente é uma expressão que dá, deixa eu tirar aqui, dá ideia ideia não tem mais acento, né? Ideia de origem das coisas. Vamos lá. E esta está em vermelho. Olha só quantas vezes aparece esta expressão nele, por meio dele, né? De Jesus Cristo. Nele, em Cristo, que é a mesma coisa que nele, certo? Nele, em Cristo, nele, no Senhor Jesus, dele também, separei aqui um dele, em Cristo. Tem mais algum? Não. Então veja, vamos ver quantas vezes que apareceu. Eu vou deixar isso aqui bem pequenininho, tá bom? É só para a gente ter uma ideia de quantidade. 13 vezes
aparece esta expressão, 13 não, desculpa, 12 vezes aparece essa expressão nele, ou alguma coisa assim que dá a ideia de origem das coisas que o texto está falando. Então, tudo que Paulo está falando, ele está falando isso nele, isso por meio dele, isso por ele, isso do Senhor Jesus, isso em Cristo. Ok? Por 12 vezes, Paulo faz questão de dizer isso. Outra expressão repetida, aqui também no texto, que eu quero trazer aqui para a gente, perdão, mais uma vez, irmãos. É uma expressão que dá ideia de objetivo. Ou seja, ideia de foco, quando o autor está falando, olha, isso está acontecendo para isso está acontecendo para isso. Ou seja, sempre mostrando o objetivo daquilo que está acontecendo ou daquilo que ele está relatando, ok? É essa expressão aqui que está em negrito sublinhado. Para, a fim, ok? Que é a mesma coisa que para. O que mais? Cadê? Olha lá. Para. Essa é uma expressão que demonstra que o autor está querendo explicar ou está querendo demonstrar o objetivo daquilo que ele está falando. Olha quantas vezes aparece a expressão para. Deixa eu pegar aqui essa formatação, colocar aqui também nesses aqui. Isso, muito bem. Olha quantas vezes, só para a gente ter uma ideia de que Paulo está realmente querendo explicar o que ele está falando. 15 vezes. É muita coisa. É muita coisa. Então, todo o texto é uma explicação, todo o texto é uma espécie de argumentação. Olha, isso aqui está acontecendo para isso, olha, perceba isso, olha, eu estou querendo te mostrar por A mais B tudo isso aqui, ok? É assim que Paulo está raciocinando ali com os irmãos nesta carta. Perfeito? Muito bem. Isso aqui eu deixei pequenininho, depois no PDF, você que está aí no nosso Telegram, você pega aí no PDF, ok? Vamos lá. Mais uma coisa que eu quero falar aqui nesse texto é sobre alguns destaques do texto. Bom, aqui a gente tem esse texto, eu não sei se quando você estava lendo, como é que você percebeu algumas expressões que ele traz. Mas eu vou já colocar essas expressões aqui embaixo. E o primeiro grupo de expressões, ele fala sobre os desígnios de Deus. E aqui a gente mexe com algo que é um dos atributos de Deus, que é a sua soberania. A sua soberania demanda que ele decrete, que ele designe coisas, que ele fale que vai acontecer e que aconteça, que ele decrete coisas. E Paulo, aqui nesse capítulo, ele fala isso por A mais B. Deixa eu mostrar para você. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para si mesmo segundo a boa determinação da sua vontade. Nos deu gratuitamente no amado, segundo a sua boa determinação que nele propôs, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade, chamado que ele vos fez. Isso, são essas. Aqui por enquanto. Deixa eu copiá-los aqui. Vou diminuir aqui um pouco, ok? Para a gente não ficar com essa letra tão grande assim. Muito bem. Olha só que coisa. Que maravilha que é isso aqui. Ele nos elegeu nele, né, em Cristo, antes da fundação do mundo. Só aqui a gente tem pano para manga e muita coisa para ser falado.
mas o meu propósito aqui não é a teologia em si, meu propósito aqui é te demonstrar pontos da leitura para você atentar, ok? Elegeu nele antes da fundação do mundo e foi para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade. Primeiro, o termo elegeu aqui, né? É uma questão de escolha, de fato. Foi antes da fundação do mundo, ou seja, não foi durante o decorrer da história do mundo, não. Foi antes da fundação do mundo. Boa determinação de sua vontade, ou seja, determinação, vontade, sua vontade. Nos deu algumas coisas ali gratuitamente em Cristo, ou seja, nós recebemos coisas de forma gratuita, ou seja, não foi por merecimento nosso. Segundo mais uma vez, sua boa determinação, que nele propôs, ou seja, propôs em Cristo, ele propôs, ele falou, será assim. Conforme mais uma vez, propôs aqui, tem a ver com o propósito. Conforme o propósito. Veja, Deus tinha e tem um propósito. E olha só, aquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Veja isso. Segundo o desígnio da sua vontade. Quem é que pode fazer isso, senão alguém que seja soberano, ok? E o chamado que ele vos fez, ok? Aqui demonstra essa eleição, esse fato de Deus ter nos elegido, ok? Ou seja, Deus nos chamou. Assim como lá no livro de Gálatas a gente comentou também, nós não viemos para Cristo porque somos bonitinhos, porque somos legais. Porque achamos Jesus legal, então vamos lá para Jesus, né? Como eu amei quando eu ouvi sobre Jesus e eu decidi escolhê-lo. Olha só, que interessante, o texto inteiro fala o contrário. Fala que foi ele quem nos escolheu, foi ele quem nos elegeu, foi ele quem nos chamou. Foi ele quem, conforme o seu propósito, fez todas as coisas segundo a sua própria vontade. É interessante que, da nossa perspectiva terrena, né, e extremamente limitada, a gente olha e a gente pensa, eu fui até Cristo, eu fui naquele dia na igreja, eu liguei a televisão naquele dia, eu li a Bíblia naquele dia, enfim, naquele dia eu escolhi, eu senti, a nossa perspectiva é essa, né? Mas o texto bíblico diz que, fora da nossa perspectiva, quando a gente sobe e a gente olha com a perspectiva de Deus, que é isso que Paulo está tentando fazer aqui conosco, a gente percebe que não foi bem assim. A gente percebe que não foi bem assim. Ok? Bom, então um ponto é esse aqui, é o ponto dos desígnios de Deus. Agora, outro ponto que eu quero trazer aqui, aliás, junto ainda com os desígnios de Deus, eu quero só destacar mais uma frase, que é aqui, olha. A suprema grandeza do seu poder para conosco. Essa aqui eu vou deixar aqui em amarelo, porque faz muito sentido deixar assim, porque demonstra a suprema grandeza do seu poder. É isso que eu quero grifar aqui. Porque Deus, ele cumpre todos os seus propósitos por causa da suprema grandeza do seu poder. Ele é totalmente poderoso, ele é grande, ele pode e ele vai fazer, e o seu poder garante que ele vai cumprir tudo, ok? Que ele vai cumprir todos os propósitos que ele fez, que ele vai cumprir toda a boa determinação da sua vontade, ok? Bom, um segundo ponto, que aí é um ponto um pouquinho mais curto, que eu quero trazer aqui, é o ponto de que Cristo foi dado à igreja. Bom, isso aqui
é só uma questão de perspectiva, porque a gente pensa, por vezes, e não está errado, tá? Que a igreja foi dada a Cristo, né? Mas, na verdade, falar assim que a igreja foi dada a Cristo dá, de certa forma, uma impressão de que Cristo necessitava de algo. Mas, na verdade, os necessitados éramos nós, né? E Deus deu Cristo à igreja. Cristo é o presente de Deus para nós. Olha que coisa mais maravilhosa. Agora, para a gente encerrar aqui nosso estudo de hoje, eu quero trazer só mais 2 pontos, que são as possíveis dificuldades aí no texto bíblico. Talvez você encontre dificuldade somente olha quanta coisa, nessa leva de palavras aqui, ok? Principado, autoridade, poder, domínio. Isso aqui é algo que a gente, por vezes, não está muito acostumado de ver, tá bom? Mas o mais interessante aqui, que não vai, que só de você entender isso, você já não vai perder aí nenhum significado do texto, é você entender só uma coisa, que isso aqui são, deixa eu aumentar um pouquinho a letra, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Que essas aqui são hierarquias. São hierarquias sociais ou políticas da época, ok? Então vamos lá, olha só. Ou até militares, tá? Sociais, políticas ou militares, ok? Então assim, principado, autoridade, poder, domínio. Vou traduzindo em miúdos aqui pra gente, né? Seria como se falasse, é um líder, um supervisor, um coordenador, um gerente, um diretor, um presidente. Vai. O que ele quer dizer aqui dentro do contexto é que Cristo está acima de toda e qualquer hierarquia. Por maior que seja a hierarquia, seja humana, seja militar, seja social, seja de emprego, seja qual for a hierarquia, Cristo está acima de todo, ok? Deus, né, fez Cristo assentar acima de toda a autoridade desta terra, de todo e qualquer cargo, enfim, ok? Bom, e a segunda e última coisa que eu quero trazer aqui, obviamente, é o nosso tema, e que você já deve estar aí na ponta da língua qual é o tema deste texto de hoje. E o tema, sem dúvida alguma, é quem nós somos em Cristo. Releia o texto e veja tudo que o texto fala sobre quem você é em Cristo. Você vai ver, uau, esse texto só fala disso, ok? Meus irmãos, o vídeo de hoje já ficou até um pouquinho mais extenso que os outros, mas não tinha como, é muita informação. E olha, se a gente fosse mais a fundo ainda, poxa, tinha muito mais coisas. Se a gente fosse termo por termo, bênção por bênção, verbo por verbo, analisar, poxa, é muito rico. Estudar a Bíblia é de uma riqueza imensa. Parabéns a você que chegou até aqui no vídeo e não se esqueça, envie esse vídeo para mais algum irmão. Continua no estudo. Amanhã a gente está aqui em Efésios capítulo 2. E olha, amanhã você não perde por esperar. É um dos melhores capítulos de todas as escrituras, ok? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.